Amém. Eu gostaria, antes de a gente começar, que Mateus colocasse esse hino que a Betina separou aí. Que a gente possa ser a nossa oração, essa canção aí. Possa abrir o nosso coração para a palavra de Deus agora. Aumenta lá no caixa. Regina.
Amém, meus irmãos. Que quando esses dias chegar, nós possamos dizer que aceitamos a vontade de Deus. Ontem eu fui fazer o culto fúnebre da mãe da irmã Cristina e Deus me levou a levar uma palavra que só sendo coisa de Deus mesmo, porque eu tinha preparado uma coisa e na hora Deus me falou outra. E você vê aquele povo ali chorando porque tinha uma mulher que não estava mais ali, mas que o corpo estava presente ali. E a família chorando por ela. E Deus me levou a falar dos conceitos e conselhos que aquela mulher tinha passado para a família. Do maior bem que aquela mulher tinha deixado para a sua família. Do maior tesouro que aquela mulher tinha deixado para a sua família. E quando eu comecei a falar de princípios de família, eu conheço algumas pessoas da família dela, e eu digo, Senhor, eu sei que na minha mente, todos ao lado do caixão, e na minha mente eu digo, Senhor, eu sei que é tudo que estás falando, porque a Bíblia diz que é bom você estar em lugar de luto do que em lugar de festa. Sabe por quê, meu irmão? Porque no lugar de luto, o teu coração está quebrantado. No lugar de luto, tu sabe que o teu fim é aquele. E eu vi coisas que eu não tinha visto com essas pessoas que eu já conheço, que já tinham falado de Jesus. Eu vi aquelas pessoas ao ponto de entrar em desespero, chorando, essas coisas todas. Mas o que mais me chamou a atenção, que no final de tudo isso, eu fui até o enterro, até lá o enterro, quando terminou, a gente vendo a situação, e a irmã chega para a gente e diz, pastor, não é pelo enterro, pela a situação da morte da minha mãe, mas pelo que o Senhor falou. Muita gente da minha família foi tocada. Eu digo glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque a glória é do Senhor. Porque eu fui para pregar lá que Deus tinha preparado um lugar para aquela pessoa. João 14. Mas quando eu chego lá, Deus me dá outra direção totalmente diferente. E é essa sensibilidade que a gente tem que ter do Espírito Santo. Né? Eu não preciso estar fazendo muita coisa, muito malabarismo para falar de Jesus, não. O que eu preciso é só uma oportunidade para falar da palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que Deus está chamando nós, servos dele, a isso. Eu escutava André Valadão cantar que os montes seriam aplanados, que seriam corrigidos, essas coisas todas, e aquilo me chamava a atenção. E há um ano atrás, mais ou menos, assim que eu cheguei aqui, eu fui meditar nessa passagem da Bíblia, e hoje a gente está vendo isso. Deus está chamando o seu povo para conserto, para se organizar. Eu ontem, talvez eu possa ter sido mal interpretado na hora que antes de começar a reunião, eu digo, mas vem cá, antes de tudo, vamos começar orando, né? E aí eu citei isso, que talvez, quando eu cheguei aqui, eu queria uma oportunidade daquela reunião e não tive, mas através da situação, a prefeita vai e convoca os líderes religiosos para fazer isso. E aí eu citei essa situação, que Deus nesses últimos dias está querendo consertar o povo dele. Talvez algumas pessoas não tenham recebido bem essa palavra, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo isso. Deus está querendo consertar o seu povo, porque Ele não quer a
sua igreja de qualquer maneira. Ele quer a sua igreja santa e imaculada, na presença dele. E ele sabe que nós temos defeitos, que nós precisamos ainda ser trabalhados. E aí eu vejo a situação do que foi falado aqui do Renilson, da minha esposa. Minha devocional hoje foi o capítulo 15 de Romanos, e aí a Grazi leu uma parte que eu estava pensando de ler aqui também. Deus está chamando a igreja dele a esse compromisso de santidade, de busca diária do Senhor. Quando a gente lê Êxodo, capítulo 15, versículo 26, eu tenho, nas todas as lives que eu tenho feito, de um dia para cá, eu tenho falado nisso. A palavra de Deus é bem clara, diz que se você me buscar, der ouvidos à minha palavra, guardar os meus mandamentos, viver por essa palavra, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Então Deus está pronto para curar o povo dele. Mas a gente precisa estar pela palavra do Senhor. Nós precisamos estar vivendo pela essa palavra. Não é viver de qualquer jeito, é pela palavra, é unicamente pela palavra. E essa é a hora de conserto, meus irmãos. Porque como foi falado aqui também, eu acredito que Deus está guardando algumas pessoas. Eu estou com o meu irmão há 15 dias, né? 15 dias internado no Hospital Alfa, né? Alfa em Pernambuco, lá em Boa Viagem. E ele fica de lado, fica de frente, fica de lado, pulmão para, pulmão volta, pulmão endurece, pulmão volta a respirar, o pulmão não respira, faz fisioterapia pelas máquinas e nada. E aí eu comecei a orar dizendo: Senhor, que ele tenha um momento de lucidez e peça perdão pelos seus erros. E se ajeite, peça perdão para se ajeitar diante de tu, para que não venha perder a salvação. E comecei a dizer: Senhor, sopra o teu sopro naquele pulmão dele, para que ele possa adquirir a tua salvação. Não estou nem orando pela cura dele, porque o mais importante agora é a salvação, não é a cura. E aí ele está resistindo há 15 dias. Semana passada eu conheci um cara que, setembro do ano passado, pastor na Bahia, chegou, teve Covid, 100% dos pulmões problemático, ficou fazendo fisioterapia, essas coisas todas, e quando foi quinta-feira falando com o cara, você olhava assim e dizia: rapaz, o cara passou 25 dias entubado e está aí bonzinho. Então é aquela coisa, Deus ele quer fazer o milagre, mas ele quer fazer o milagre naqueles a quem o serve, naqueles que vive pela sua palavra, naqueles a quem anda pela sua palavra. Ontem ele perguntou pelo meu irmão, e eu disse a situação do meu irmão, porque terça-feira meu irmão teve 2 paradas cardíacas. Uma durou 2 minutos, a segunda durou 6 minutos. O médico disse que corre o risco de, se ele se salvar disso, ele ter sequelas no cérebro, porque oxigênio no cérebro, quando o coração para de bombear, corre o risco de oxigênio no cérebro. Então ele tem um problema neurológico. E isso tudo, eu acredito que Deus está dando oportunidade a ele, dele se arrepender. Eu já tenho orado a Deus e digo: Senhor, faça segundo a tua vontade na vida dele. Eu não sei o que é que está acontecendo com vocês aqui.
se tem alguém na família que está passando por uma coisa parecida. Mas uma coisa que eu digo a vocês é pedir para que Deus faça a vontade dele. A nossa vontade é falha, meus irmãos. Mas se a gente tiver pela palavra, vivendo pela palavra, Deus, Ele vai nos exaltar. Ele vai fazer a vontade dele no meio de nós. A gente tem que aprender que nesses dias nós temos que nos unirmos como igreja do Senhor, para ir contra esses atrapalhos, essas desavenças que o diabo tem colocado contra a nossa igreja. E antes que eu me esqueça, eu quero pedir a irmã Aldair, para quando terminar, conversar com a senhora, que eu vou lhe pedir uma assessoria, né, em relação aos projetos que eu falei aqui já com os irmãos, sobre uma associação de pastores que estamos querendo fazer aqui. E por quê? Como eu falei aqui, irmãos, se queremos ter voz, temos que ter os meios, né? Temos que ter os meios para isso. Mas como igreja, a gente tem que estar baseado numa só coisa, na palavra de Deus. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia agora no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Todos abriram? 1 Pedro, capítulo 4. Amém. A palavra de Deus fala assim na 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, fala assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos restará na carne, não vivais mais segundo a concupiscência do homem, mas segundo a vontade de Deus. Nós vemos aqui que Cristo, Ele é o maior exemplo que morreu na carne, para que hoje eu e você não venhamos viver pela carne, mas sim pelo o poder segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não é que nós vivemos pela palavra? Eu não falei aqui de Êxodo 15, 26, foi? Que a Bíblia diz que nós temos que viver por essa palavra, de guardar esses mandamentos, de andar segundo essa palavra. Então, se a vontade de Deus é essa, nós temos que matar a nossa carne todo dia, matar a nossa vontade todos os dias. Todos os dias a gente vai estar morrendo um pouco para o mundo e vivendo dia a dia para Cristo. O versículo 3, a gente vai ver do versículo 3 ao 6 um relato. E quem tiver aí aberto, se puder ler aí do 3 ao 6, eu agradeceria. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer. Aqueles que não creem, imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e por isso os difamam.
Aldair falou, que estava agradecendo a Deus porque tirou ela do lamaçal do pecado, tirou ela da vida de perdição. E ela fez uma análise bem clara do que é o olhar de Deus, é que antes todos nós éramos trapos de imundície diante dos olhos de Deus. Então a gente vê esse relato aqui, que se estamos vivendo pela carne, segundo a vontade da carne, meus irmãos, nós temos que matar essa carne. Nós temos que todos os dias arrancar esse pedaço podre de dentro de nós. Por quê? Porque Deus quer te modificar, me modificar diariamente. Todos os dias nós somos tratados pelo Senhor. Todos os dias somos tratados pelo Senhor. Versículo 7 fala assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Meus irmãos, a palavra aqui está dizendo que está chegando o fim. É como eu estava falando na oração, eu não sei se vai ser amanhã, ou se vai ser quando eu piscar o olho aqui, eu não sei se vai ser daqui a 2 anos, daqui para a semana, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, mas está chegando ao fim. O relógio, o relógio de Deus já começou a funcionar desde que Israel se tornou nação, em 1942, se eu não me engano, ou foi 47, mais ou menos isso aí. E aí, a Bíblia diz isso, que quando Israel se tornar nação, voltar a se tornar nação, a árvore genealógica do Senhor começa a florescer. Então, no nosso tempo aí a gente vai fazer uma contazinha, 42 para 2002 faz 60 anos, né? Aí para 2020, 60, 19 anos, dá 79 anos, não é isso? Acho que é isso pela conta, tá? Dá 79 anos. E aí 79 anos que Israel se tornou nação e o relógio de Deus vem funcionando. Mas a gente tem que se lembrar que o tempo de Deus não é igual da gente. O tempo de Deus é diferente do da gente. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para nós. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para a gente. Então o tempo de Deus é diferente. Só que a gente tem que se apegar ao que a palavra diz aqui. É buscar ao Senhor todos os dias. Porque todos os dias nós vamos ser sarados, nós vamos ser tratados. Todos os dias precisamos aprender uns com os outros, orando uns pelos outros. Acabou aquele tempo de a gente querer afrontar as pessoas, querer ser melhor. Não. Como a própria irmã aqui falou, aos olhos de Deus, nós somos como um trapo de imundície. Mas a misericórdia do Senhor nos faz se tornar valoroso diante dele. Amém. E aí cabe a cada um de nós buscarmos mais, se apegarmos mais a essa palavra. Sendo hospitaleiros uns para com o outro, sem murmuração. Cada um administre ao outro com o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administra, administre-se segundo o poder de Deus, tá? Para que em tudo Deus seja glorificado
por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, aqui está falando que a glória não é para a tua vida. A glória não vem para ti. Tudo que tu fizer tem que ser para como se fosse para Cristo. Se você for falar, que fale da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Não é de outra coisa. Meus exemplos para vocês são exemplos de um homem falho e carnal. Mas a palavra de Deus é um alimento que fortalece tanto a você como a mim. Então é isso que nós temos que ver. Quando for falar, fale segundo a palavra de Deus. Não invente, não faça coisas mirabolantes, não tente manipular a palavra de Deus. Não, aqui está dizendo, fale a palavra de Deus. Não tem outra coisa não. Sabe por quê, meus irmãos? Eu me converti, eu passei 5 anos batendo cabeça e minha mulher sempre me chamava a atenção. Eu chegava na casa da minha família, até hoje ainda tem lá a imagem da primeira procissão que fizeram no bairro. E eu dizia na cara da minha tia que ela ia para o inferno, porque ela estava com aquela imagem ali. E aí minha esposa dizia, mas aprende, você sabe, não é assim. Mas vai terminar tu arrumando problema com a tua família, não é desse jeito. Mas eu dizia, tá tudo errado mesmo, mas tudo bom por ver. Eu chegava, saia da minha casa, ir para casa da minha tia, para casa do meu pai, para casa do meu tio, dizer que estava todo mundo indo para o inferno. E a sabedoria? Nenhuma. E minha esposa sempre dizendo, Marco, não é assim, não vai ser desse jeito. E Deus começou a tocar na minha vida, sabe o quê? Quem foi que ele disse? Que a Bíblia diz, somente prega. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é ninguém que convence ninguém a ser crente, não. É o Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente tem que aprender. E a gente só vai aprender isso quando se aproximar mais de Deus. Quando vivermos por essa palavra. E aí, eu paguei o preço por ter sido, não ter usado de sabedoria. Minha família, quando eu chegava, muitas vezes não me botava para fora por causa da minha esposa e dos meus filhos. Porque eles eram mais queridos dentro de casa do que eu. Eles eram mais queridos dentro de casa do que eu. Por quê? Porque eu chegava lá para cobrar. E aí eu venho aprender que quem vai cobrar do ser humano não vai ser pastor. Vai ser Cristo pelas atitudes do ser humano. Pelo como ele vive diante de Deus. E a gente vê aqui que o que nós temos que fazer simplesmente é falar da palavra de Deus. Pois ele é que assume a responsabilidade de mudar a vida do homem, quando o homem abre o coração para essa mudança. Quem puder aí ler o versículo 12 e 14 para mim, do 12 ao 14, de 1 Pedro de novo. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes tivesse acontecido. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham uma maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Amém. Então, veja só, meus irmãos. Vai ter situação que tu vai ser atribulado. Vai ter situação que tu vai ser
acometidos até por palavras de falso escalão, de mentira sobre a tua vida. Mas o que você tem que fazer é perseverar nessa palavra, é viver unicamente pela palavra. Nós temos que deixar que as nossas emoções nos afastem de Deus, porque muitas vezes a gente acha que a nossa justiça é a correta, mas a palavra de Deus diz em vários lugares que buscai a justiça de Deus. A justiça tem que ser a de Deus. A justiça dos homens, nós temos uma advogada aqui, ela pode provocar, ela pode dizer, né? A justiça dos homens, ela é limitada, né? Ela vai dar um período de tempo para que aquela pessoa pague o que ela fez. Mas a justiça de Deus não, meus irmãos. A justiça de Deus, quando vem, ela vem com um decreto que ninguém muda. É o decreto de Deus. Ninguém pode mudar aquele decreto. Então é essa justiça que nós temos que buscar. Porque eu posso ser justo para com os meus. Mas será que eu vou ser justo para com outros lá fora? E a justiça de Deus, a Bíblia diz que ela é igual para todos, de acordo com o seu fundamento. E aí é onde entra uma coisa que nós precisamos prestar atenção. Tudo que fizermos tem consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E essa consequência é que a gente vê a justiça de Deus aí. Eu não sei o que Deus está fazendo na vida da minha sogra, qual é o propósito dela estar passando pelo que ela está passando, pelo que minha irmã passou esses dias querendo se matar, pelo que o meu irmão está passando nesses dias. Eu não sei que propósito é esse. Eu só sei que eu estou aprendendo também com isso. E como eu disse hoje para minha irmã, que isso sirva tanto para ele como para cada um de nós aprendermos que Deus está no controle de tudo. Amém. Deus está no controle de tudo. Mas pastor, essa pandemia está morrendo gente. Tá. Mas Deus está no controle de tudo. Se você está aqui hoje, é porque Deus está no controle da tua vida. Porque você poderia estar no hospital. Então Deus está no controle da tua vida, te guardando, te protegendo. Então é a esse Deus que nós devemos prestar honra, glória, louvor e adoração. Porque é a esse Deus que nós devemos obediência. Se como estamos pela palavra, que falamos pela palavra. Versículo 15 fala: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremente em negócio alheio, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salvar, onde aparecerá o ímpio e o pecado? E o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém. Deus chama a atenção para mim e para você, mesmo, que Ele nos dá a oportunidade de não
sermos, nenhuma disso aqui que fala aqui, ó, como a irmã falou, Deus livrou ela do lamaçal do pecado. Eu posso dizer isso também. Deus me tirou do meio desse pecado, do meio dessa vergonha, do meio dos malfeitores, das malícias, mas que a gente venha dar essa glória unicamente ao Senhor. A irmã Aldair não estava sabendo do que eu tinha planejado para pregar, mas ela já veio na hora do agradecimento dela, ela já veio com a base da pregação que eu estava pronto para dar, no agradecer dela. Então o que eu vejo, Deus está chamando-nos para isso, para a gente estar agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas e pelo que Ele ainda vai fazer, mas que nós precisamos dia a dia nos unir a essa palavra, vivermos por essa palavra, andarmos por essa palavra. Irmãos, se não for assim, a gente não se ajeita, a gente não se conserta. Da mesma forma que eu sou pecador, a irmã Aldair é pecadora, todos aqui somos pecadores, mas nós temos o direcionamento da palavra de Deus. E temos que viver por essa palavra de agradecimento pelo que Deus tem feito e vai fazer com nossas vidas. Amém. Eu não sei amanhã ou depois o que vai passar por ti, por mim, o que é que vai acontecer, mas é o que a canção falou. É o que a canção falou. É o que Deus quer. E Deus, nesse momento, eu falei isso no culto de terça-feira, e eu tenho visto, digo, Senhor, se eu passei anos e anos pregando errado, fala para mim, para eu começar a pregar certo, mas do jeito que eu estou vendo, e o que foi que eu falei para alguns que não estavam aqui? Colega meu, pastor, amigo meu de Alagoas, chega para mim e diz, Marcos, será que estamos vivendo o período do arrebatamento? E aí eu disse para ele, eu dei uma explicação teológica. Porque na teologia diz que o arrebatamento acontecerá de uma vez só, num lugar ao mesmo tempo no outro, isso na teologia. Mas se a gente for para o dicionário da palavra de Deus, o português, arrebatamento significa tirar a pessoa de um lugar a outro. E isso não quer dizer que é ao mesmo tempo. E aí ele me fez essa pergunta por quê? Porque a gente estava comentando de homens de Deus, pessoas de Deus que estão partindo, que Deus está levando para si. E aí eu vejo o que minha esposa falou, o que o Renilson falou, Deus está separando, porque talvez as pessoas não aguentem o que virá por vir. Eu me lembrei, há mais de um ano atrás, a gente conheceu a Maria do Carmo, e no aniversário da neta dela, da Paloma, eu conversando com ela e falando com ela do que ela já tinha vivido nesse mundo, essas coisas todas. Ela fez, meu filho, porque estava ainda no período de pandemia, né? E ela de máscara, a gente tudo de máscara lá na festa do Paloma. Aí ela fez, meu filho, eu já vivi muita coisa, mas não sei se aguentaria viver agora não. E essa palavra me veio ontem na hora que eu estava orando pela família dela. Uma palavra que aquela senhora falou, ela não sabia quando era que seria o dia dela. Ela não sabia que ela ainda iria passar alguns meses. Mas ela conversando comigo, ela disse, meu filho, eu não sei se eu aguentaria como é hoje. Mas graças a Deus, ela não foi de Covid, né? Foi do coração. Então, Deus está chamando pessoas que eu não posso julgar, nem ninguém aqui pode julgar. Só Ele pode dizer quem será salvo ou não. E aí a gente olha assim, portanto, versículo 19, portanto,
também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Irmãos, se você tiver de fazer o bem, não espere para amanhã não. Faça hoje. Não espere para a semana que vem. Faça naquele momento que você tem condições. Deus te chama para tu ser exemplo. Deus te chama para sermos soldados dele em tudo. E aí eu vou lá para o versículo final do que a Grazi leu, que é Romanos 15. Eu li Romanos 5. Ah, foi 5, não foi? Ah, o que eu li aqui foi 15. Romanos 15, que fala assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e cresça para que ambuldes em esperança pela virtude do Espírito. Não tem algo muito parecido com o que você leu no final? Então, gente, Deus está te chamando para que a tua esperança esteja unicamente nele. Eu não sei o que é que tu vai fazer ainda hoje, amanhã ou depois. Hoje começa o toque de recolher de 6 horas da noite. Então o que você tiver de fazer tem que se fazer até 6 horas. Mas acredita que a tua esperança não está no que tu vai fazer, mas sim no que Deus tem preparado para ti. Amém. Glória a Deus. É isso que você tem que ver. A tua esperança tem que estar no que Deus tem preparado para ti e para mim. Não é o que eu faço, mas o que Deus quer que eu faça. Quando nós vivermos por isso, nós vamos abundar na esperança pela virtude do Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, eu sei que é difícil para alguns. A situação aqui não é muito favorável, mas quando nós formos chamados para orar, vamos orar, porque a coisa vai apertar. Eu não sei se a irmã já está sabendo que saiu o decreto do Diário Oficial, que tudo indica que a partir do dia 4 vai entrar o estado de calamidade pública. Está sabendo já? Eu recebi esse ofício hoje. E isso dá motivo para N coisas o governo fazer, né? E uma das coisas que falam é no inciso 2, que diz que pode até se apropriar de propriedades particulares. E em alguns países já acontece isso. As igrejas serem tomadas pelo Estado com desculpa de Covid e não ter mais igreja. Então, irmãos, orem, não é brincadeira. Ontem, irmão, eu falei já para a igreja, nós tivemos uma reunião com a liderança cristã daqui da cidade. Participou 4 pastores e um padre da cidade. E nós estamos em união, em oração para isso. Porque nessa hora o povo que se chama pelo meu nome precisa se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, para que Deus ouça a sua súplica. Então, eu acredito que isso é um direcionamento do Senhor. Cada um na sua localidade, cada um na sua congregação, cada um na sua igreja, mas vamos estar orando num propósito só, de cura sobre esse país, e é a cura espiritual, a cura de caráter, a cura de transformação, a cura dessa enfermidade que está aí, mas precisamos estar orando por cura desse país.
sabemos, é a oração do Pai Nosso. Que dia 31, às 3 horas da tarde, nós possamos, aonde quer que esteja, nós possamos levantar as mãos do céu e fazer essa oração do Pai Nosso. O que você estiver fazendo, dê uma paradinha, a oração do Pai Nosso não dura nem 3 minutos. E ore, pedindo cura sobre a tua cidade, sobre o teu país, sobre o mundo. Amém? Amém. Sobre o jejum, a gente ainda vai acertar. A gente formou um grupo, né? A gente formou